no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do 14 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém. Sabe que essas foram as primeiras palavras do Evangelho? As primeiras palavras que Jesus, registradas no Evangelho de Marcos? Pode ser certo. As primeiras palavras de Jesus registradas foram estas: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Sabe quais foram as últimas palavras de Jesus? Vamos para lá, vamos para a última então, para ver. Primeiras e últimas palavras de Cristo. Vá para o capítulo 16 de Marcos, o último capítulo. O que temos lá? Versículo 15. Estas foram as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. As primeiras palavras foram: Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. As últimas palavras: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Jesus começa e inicia seu ministério pregando o Evangelho e chamando e fazendo discípulos: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Suas últimas palavras aos discípulos não são diferentes. Agora que vocês foram feitos pescadores de homens, pesquem homens, pesquem almas. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Jesus inicia o seu Evangelho pregando e ele deixa aqui seus discípulos com a incumbência de continuarem sua missão. A missão da pregação não termina com Cristo, ela apenas começa com Jesus Cristo. Pregar o Evangelho, meus irmãos, é a tarefa mais sublime que um ser humano pode exercer, porque é produzir filhos espirituais para Deus. O propósito de Deus é que Cristo seja o primogênito dentre muitos irmãos. A vontade do Senhor é que todos sejam salvos, que nenhum se perca. O desejo de Deus é que mais e mais pessoas possam se arrepender de seus pecados e possam abraçar a fé. Jesus Cristo, quando chamou os discípulos, os incumbiu de uma tarefa em particular, de todas as missões, de todas as tarefas de um pastor, de um bispo, de um apóstolo do Senhor, de um discípulo de Cristo. A mais sublime é esta: fazer discípulos de todas as nações, pregar o Evangelho. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Nós fomos chamados por Cristo. Cristo está querendo transformar cada um de nós em pescadores de almas. E Ele não apenas nos chama, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos transformar. A obra é dele nesse sentido. E como é que Ele operou essa graça na vida dos discípulos? Através do exemplo. E Ele deixou muitos exemplos. E a gente vai ver o seguinte: o Evangelho de João, capítulo 4 agora. Um exemplo clássico de como Cristo evangelizava. E os discípulos aprenderam, porque aqui está registrado. Aqui está registrado por um de seus discípulos, o João, o discípulo amado. Ele registra com cuidado como foi que Cristo evangelizou uma mulher samaritana. Como foi? E a abordagem
digamos assim, até mesmo a técnica está aqui. Os princípios da evangelização estão aqui registrados, de uma maneira sucinta, de uma maneira simples. Eu não sei se vocês já ouviram falar em RCCR. Os pastores que estão presentes hoje já ouviram falar hoje de manhã, porque eu estive pregando a mesma mensagem aos pastores, numa reunião que tivemos em Rio de Ramos. E foi tão bom, né? Ver um bom grupo, quase todos os pastores lá, né? A gente louva a Deus, porque a gente não bota cabresto nenhum, a gente não obriga, a gente não exerce nenhum elemento de coerção, né? Coação ou algo dessa natureza. E as pessoas vêm, vocês veem a igreja, você está aqui hoje, e os pastores também participam, e participam com gosto, amam a comunhão dos irmãos. É bom, alegria quando me disser, vamos à casa do Senhor. E hoje estávamos meditando a palavra de Deus e aprendendo alguns princípios de evangelização com Jesus. Jesus que transformou seus discípulos em pescadores de homens, e vejamos aqui como é que ele fez isso. E aqui tem um exemplo que encontramos no Evangelho de João, capítulo 4, RCCR. Nossa, onde é que está RCCR? Já procurei, já li tantas vezes e nunca vi esse tal de RCCR. É só uma maneira, uma sigla para você memorizar, para facilitar, porque os princípios estão aqui resumidos em 4 pontos. O primeiro, R. Depois é RCCR. Primeiro é relacionar. Para a gente evangelizar alguém, em primeiro lugar a gente precisa estabelecer comunhão, contato, um relacionamento. Tem até um livro de evangelização que diz assim: a amizade, a chave para a evangelização, o contato, saber abordar a pessoa com toda a dignidade, todo respeito, conversando sobre coisas do interesse da pessoa, conversando sobre a partir do natural, a partir do que é comum, e ali conduzindo a conversa com muita sabedoria para o espiritual. E essa condução da conversa, que começa no natural e é levada ao espiritual, entra no ponto 2, que é o ser de criar uma oportunidade, de criar uma ponte entre aquilo que se conversa no campo, no mundo, no reino do natural, do comum, e estabelecendo e criando, o ser de criar uma ponte para o espiritual. Primeiro R, depois o ser, e depois o outro ser, que é do convencimento. A pessoa precisa ser convencida da sua necessidade de salvação, de Salvador. Ela precisa ser convencida do pecado, da justiça e do juízo. Isso vamos ver como Jesus leva esta mulher a convencimento do seu estado de pecaminosidade, da sua necessidade de um Messias, de um Salvador. E por fim, temos o último item, que é o R da revelação. Quando a pessoa se encontra já cônscia da sua necessidade de perdão, quando ela está desejosa e aspira por uma solução para a questão do pecado, quando ela se vê ansiosa por escapar do juízo eterno, do fogo do inferno, então é apresentada a revelação do Evangelho da graça, da cruz de Cristo. É muito interessante. R de relacionar, C de criar uma oportunidade, de criar uma ponte. O outro C de convencer do pecado, convencer da necessidade de salvação. E o último R de revelação, de apresentar o pão da vida, a solução, o caminho e a verdade e a vida. Temos aqui no Evangelho, a primeira coisa que a gente observa é que Jesus chegou na mulher samaritana e ela estava pegando água, e Jesus não chegou e perguntou assim: olha, você tem certeza da sua salvação? Como é que está a sua alma?
eu sou um pastor e eu estou aqui para comunicar o Evangelho para você, você está muito precisada disso. Ele não chegou na bucha, ele não chegou já indo direto ao assunto. Até mesmo os vendedores parecem terem aprendido alguma coisa com Jesus Cristo a respeito de, primeiramente, importante estabelecer contato e um relacionamento a partir de um interesse em comum. Eu não quero que vocês me entendam mal, mas eu vejo que os vendedores muitas vezes esbarram aqui nos princípios de Cristo de evangelização. Bom, é claro que eles têm outros interesses, e é claro também que por vezes eles usam de má fé, por vezes eles usam de artifícios de manipulação psicológica. Mas é muito curioso ver que há uma sabedoria aqui, e uma sabedoria que a gente consegue entender. Há um bom senso nessa abordagem. E um vendedor que chega para bater de porta em porta não pode chegar chegando, dizendo logo que veio, logo vai ter a porta fechada na cara. O bom vendedor sabe que precisa estabelecer contato e relacionamento. Ele chega na casa, bate na porta, se apresenta e logo vai dizendo: olha, eu vi aquelas flores plantadas no jardim, foi você que plantou? Olha, essa é a sua filha, que linda. E alguma coisa, e assim é na vida. A gente não pode chegar para a pessoa que está do nosso lado num banco de ônibus e começar a destrambelhar e falar do Evangelho. Isso não tem efeito. A pessoa vai se defender, a pessoa vai bater a porta na nossa cara. A gente precisa de sensibilidade, a gente precisa estabelecer contato. Não pode ser como aconteceu certa vez, que eu entrei dentro do ônibus e vi uma mulher evangelizando, entre aspas, um rapaz, e ela estava destrambelhando um caminhão de doses poderosas do Evangelho sobre a cabeça do jovem que não estava nem um pouco receptivo. Você já viu Jesus Cristo conversando com alguém que não estava receptivo? E como? Primeiro Jesus desperta curiosidade, estabelece contato. Mas sabe o que fazia aquela mulher? O jovem estava já virado de costas para ela, olhando para a janela e numa atitude de: não, já não aguento mais. E ela continuava falando: porque se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, porque senão que não sei das quantas, e isso e aquilo, o rapaz não aguentava mais. E ela falava alto, começou a chamar a atenção, e aí que ela começou a falar mais alto, e todo mundo começou a olhar para ela. Estava pregando o Evangelho segundo o entendimento dela. Segundo o entendimento dela, ela estava cumprindo a missão. Mas o que a gente viu foi: ela perdeu o ponto de ônibus, começou a brigar com o motorista. Na hora de pagar, o cobrador, ela apresentou um passe na época do Jânio Quadros, eu lembro desse cara prefeito, e tinha já aquele negócio de complementar a diferença, que houve um aumento e o passe não era suficiente, você tinha que complementar. E o cobrador estava tentando explicar isso para ela, e ela ralhou com o cobrador, brigou com o cobrador. Uma senhora tentou ajudar, explicou para ela: senhora, não é culpa do cobrador, a culpa é do Jânio. E ela começou a calhar com a senhora que tentava ajudar. E de repente ela começou a brigar com todo mundo no ônibus, e todo mundo ficou escandalizado por ela ser uma serva de Deus que agia de maneira tão esquisita e tão estranha. E ela saiu brigando, brigou com o motorista, porque já tinha passado 2 ônibus, ele estava na região da Paulista, já tinha passado dois pontos de ônibus, né? E ela brigando, e o pessoal aí aquela de gozação, aí a rapaziada escarnecendo dela, e ela brigando com todo mundo, e descendo aquele ônibus praguejando e dizendo que se as pessoas não se arrependessem, iam todo mundo para o inferno. E você acha que isso teve bastante efeito nos ouvidos dos que estavam lá? Ou seja, esse tipo de evangelização sem sensibilidade, de evangelização sem estabelecer contato, sem despertar o interesse, a curiosidade. Gente, isso não é verdadeira evangelização. Pessoas que fazem isso podem ter aprendido isso
em qualquer outro lugar, para aprender das Escrituras Sagradas. Uma coisa que a gente vê é que o Espírito Santo é como uma bomba, muito sensível. Você sabe quando passa, se aproxima de nós, e se ele vier perto, se você fizer qualquer movimento brusco, ele vai embora. Assim é a ação do Espírito Santo, nem por força, nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. A obra de evangelização é uma obra divina, é uma ação de Deus, na qual nós somos meros cooperadores. E não é nossa tarefa converter as pessoas, empurrar o Evangelho goela abaixo de quem quer que seja. Nós devemos semear o Evangelho, a palavra, mas devemos fazer isso com sabedoria, devemos fazer isso com respeito à dignidade humana, o outro ser que ali se encontra, que merece todo o nosso respeito, e nós precisamos respeitar também o seu livre-arbítrio. Se essa pessoa se fechar, assim como aconteceu com Jesus quando evangelizava o jovem rico, e o jovem rico, num determinado momento, vira as costas para Jesus e vai embora, nós não vemos insistência alguma da parte de Jesus Cristo. Ao respeito, você pode ir, você é livre para ir. Ao respeito, você é bem-vindo se você quiser ficar. O pai do filho pródigo está de braços abertos para abraçá-lo, mas se ele quer ir, ele não acorrenta em casa, ele não o prende forçosamente em sua casa. Deus não quer ninguém contrariado no céu. Já caiu a ficha para você? Deus não quer ninguém de cara feia e cara amarrada no céu. Só quer gente lá que está de boa vontade. Se quiser ir para outro lugar, tudo bem, pode escolher. Ele não vai te empurrar. O Espírito Santo não vai te forçar. E Jesus agiu assim com a mulher samaritana. Você tem um copo d'água? Poderia me oferecer um copo d'água? E a partir daí começou um diálogo a respeito do moço, a respeito da água, que Jesus conduz com muita maestria, com muita sensibilidade, com sabedoria. No versículo 10 nós temos o seguinte: como ele cria a oportunidade. Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede água de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mudou o assunto agora, de uma água natural para uma tal de água viva. A mulher entende a princípio. As coisas espirituais não se discernem naturalmente, se discernem espiritualmente. Cristo procura conduzir essa mulher de maneira paulatina, gradativa, do que ela conhece, daquilo que é comum para ela, até para o nível espiritual, do conhecido para o desconhecido, de maneira gradativa, com muita paciência. Jesus conduz essa conversa, introduz agora o tema espiritual. É muito curioso, a gente não anda inteiro para ficar aqui debruçado mais e mais, é uma pena, mas você pode fazer isso na sua casa, ver com mais cuidado como foi que Jesus levou esta mulher à salvação. O outro ponto é o convencimento. Não há conversão genuína sem convencimento de pecado. Não há, ouça o que eu estou dizendo, não há conversão genuína sem convencimento de pecado, sem profundo arrependimento e tristeza pelos pecados, sem se conhecer, se perceber como um pecador que precisa, que é réu do juízo final e que precisa desesperadamente de salvação, de perdão dos seus pecados. E Jesus, nessa conversa com ela, vai e diz: vai, chama o marido. Versículo 17, 16, e agora entra no 17, vai para o 18, e no 18 Jesus diz assim: você falou bem, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Jesus não está tocando uma ferida aí, mostrando sua revelação, seu discernimento de todas as coisas, mas Jesus está mostrando onde esta mulher está falhando de maneira
escandalosa, flagrante. Jesus confronta ela com o seu pecado. Jesus confronta ela com um dos mandamentos: não adulterarás. Não adulterarás é um dos mandamentos, e é através da lei e através dos mandamentos que o homem conhece que é pecador. Você sabia disso? Tem muita gente por aí ao nosso redor, você pode ter certeza do que eu estou falando, que não tem a menor ideia, a menor consciência de sua necessidade de perdão. Eles estão relaxados, eles estão muito à vontade nos seus pecados, da sua vida, distante de Deus, alheios, vivendo em ignorância, vivendo alheios à vida de Deus, obscurecidos de entendimento. Está entenebrecida a sua mente, de modo que eles não conseguem enxergar nem mesmo a sua necessidade de Salvador, de salvação. Se você pergunta para eles a respeito disso, se eles são enganados, se eles têm certeza de sua salvação, ou se eles realmente precisam de um Salvador, ou se eles reconhecem que precisam de perdão de pecados, muitas vezes a resposta é: não tenho essa consciência. E sabe por que eles não têm essa consciência? Porque eles começam a se comparar com outras pessoas. Se eu for me comparar com Hitler, o que você acha? Talvez eu acho que eu estou saindo da vantagem, não é? Se eu me comparo com um tirano, um déspota, um pecador contumaz, um homem que praticou genocídios, assassinos, pessoas que estão cometendo barbaridades, eu começo a me sentir gente do bem. Eu sou gente do bem. Se Deus vai salvar alguém, certamente eu sou um dos candidatos a essa salvação. Se há o céu, esse é o meu lugar. Porque eu não sou como Mussolini, eu não sou como um mafioso, eu não sou como Hitler, eu não sou como o meu vizinho, como a minha vizinha. Então a gente começa a justificar o nosso próprio pecado, assim como alguém que observa um carneirinho no meio do pasto e pode achar: olha o carneirinho, olha aquele carneirinho branco no meio do pasto verdejante. Mas de repente começa a nevar, neva. E agora? O carneirinho está tão branco assim? O que você acha? Está entendendo a questão de referência? Se a nossa referência são as pessoas ao nosso redor, pode ser que a gente se saia bem. Parece que nós estamos brancos. A mulher limpa a casa com todo o esmero. Limpa, mas ela não pode garantir que não tem poeira nenhuma ali. Passa por uma inspeção mais radical. E se entra uma fresta, o que a gente vê quando entra uma fresta de luz pela janela? Milhares, para não dizer milhões de partículas, coisas que estão voando pelo ar. O ar está contaminado. Não há uma pureza assim, dependendo do ponto de vista e da perspectiva. E você sabe que no dia do juízo final nós seremos todos julgados, mas sob um pano de fundo límpido, claro, alvo, que é da santidade divina, da lei divina, da lei de Deus. E nós não podemos ser contra a lei, meus amados irmãos. A lei, diz o apóstolo Paulo, a lei é santa, a lei é boa, a lei revela a santidade divina, a justiça de Deus. O problema da lei não é a lei, o problema da lei somos nós que diante dela nos vemos fracassados, nós que diante da lei nos vemos, assim como que revelada fica, patente fica a nossa incompetência para cumprir tudo o que ali está escrito. Por isso a lei não serve, a lei não é boa para salvar quem quer que seja. A lei não é caminho de salvação, mas a lei é caminho que mostra para o homem a sua condição de pecaminosidade, que leva o homem, como diz o apóstolo Paulo, a lei conduz à graça, a lei como uma ama seca, como um raio, conduz ao Evangelho, porque nada como a lei para revelar a nossa indignidade.
fragilidade humana, a nossa pecaminosidade, a nossa condição de perdidos, as nossas obras melhores, as nossas justiças melhores, diante da santidade divina, são como trapo de imundícia, diz o profeta Jeremias. Como trapo de imundícia é o melhor do ser humano diante da santidade de Deus. Por isso precisamos ser confrontados, como Jesus confrontou, com a lei de Deus. A lei serve, meus amados irmãos, como aio na obra de evangelização. A lei revela que nós somos pecadores. A lei mostra a nossa condição desesperada de perdidos. A lei é boa nesse sentido. Não é boa como caminho de salvação, mas é boa como um caminho que leva ao Salvador. Não sei se você me entende. Leva e conduz você ao Salvador. Quando Isaías esteve diante de Deus, do profeta Isaías, quando ele se depara com a glória santa de Deus, o que diz o profeta Isaías? Ai de mim, que sou pecador, sou homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos têm visto a Deus, eu estou perecendo, eu não posso subsistir diante de Deus na base das minhas próprias justiças. Diante da santidade divina fica patente a pecaminosidade humana. Está entendendo bem isso? E é para isso que serve esse terceiro ponto. O terceiro ponto é do convencimento. É o Espírito Santo, é claro, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele nos usa, e usa a lei como um pano de fundo em que o homem pode se enxergar melhor. E pode ver que ele não pode subsistir diante de Deus na base da sua própria justiça, do seu próprio mérito. Ele precisa de salvação, precisa de perdão. Eu lembro agora, vocês devem lembrar também, de quando Jesus evangelizava o jovem rico. O jovem rico se aproximou de Jesus. O que preciso fazer para ser salvo? Jesus perguntou para ele: você guarda os mandamentos? Não matarás, não roubarás. Lembra disso? Jesus o confronta com os mandamentos, com a lei de Deus. Aí ele diz: todas essas coisas tenho observado desde a minha infância. Ele se sentia justo, apto, né? Passei o teste. Aliás, a pergunta dele era muito interessante: o que preciso fazer para entrar no reino dos céus? Como quem pergunta para a professora: qual é a nota mínima para eu passar de ano? Quero garantir o suficiente. É confrontado com a lei, e ele acha que cumpre a lei. Ele cumpre a lei segundo o seu ponto de vista, a sua perspectiva. Muitas vezes nós somos bons aos nossos próprios olhos. Ele queria ali receber talvez um louvor público. Esse jovem, está faltando um jovem assim na minha igreja, né? Esse jovem que guarda os mandamentos deles. Você guarda mesmo os mandamentos? Então vamos fazer um teste. Qual é o primeiro mandamento? Você conhece? Não terás outros deuses diante de mim. Vamos primeiro. Você guarda o primeiro mandamento? Então vamos fazer um teste aqui. Pega o seu dinheiro, se você quer mesmo o reino do céu, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. E o jovem rico foi embora triste. Agora ele está triste. Por quê? Porque ele percebeu uma coisa. Ele percebeu definitivamente que ele estava pegado a algo, a um bem material, a riquezas, e amava mais a elas, estava mais afeito a elas do que propriamente afeito a Deus. E o grande mandamento que resume todos os demais é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, sobre todas as coisas. E nós passamos o teste. Os testes podem vir. A gente pode dizer assim: eu obedeço os 10 mandamentos. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Não é um dos mandamentos? E você, como é que é isso? Você costuma falar: ai Jesus, ai meu Deus, sai da sua boca com facilidade? Quando dá uma batida de prego, em vez de um prego bater o martelo, bater no dedão: ai misericórdia, ai meu Deus, ai Jesus.
Sabe que isso é tomar o nome de Deus em vão? Ah, claro que é, porque quando você era do mundo, o que as pessoas do mundo costumam fazer quando o martelo bate no dedo? Não é, ai, nem Jesus, nem misericórdia, né? O palavrão sai. Aí nós nos convertemos e colocamos no nível do palavrão o nome santo de Deus, que está sobre todo nome. Isso não é zombar do Senhor? Eu já vi piadinhas evangélicas, cristãs, com o nome de Deus e de Jesus, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus não tem por inocente aquele que toma o seu santo nome em vão. As pessoas precisam ser confrontadas com isso. Quem toma o nome de Deus em vão, como pode subsistir diante do juízo final? Ah, mas é só uma coisinha leve, relaxa, Deus vai compreender. E a outra idolatria surge aí, quando nós concebemos a Deus a nossa própria imagem, a nossa semelhança, um Deus ao nosso gosto. Isso é idolatria. Não faz para ti imagem de escultura, e a gente faz uma imagem na nossa cabeça de Deus, uma imagem completamente distorcida de Deus, adocicada de Deus, um Deus tão bondoso, tão amoroso, que é incapaz de ser justo, que é condescendente com o mal, que não pune o mal, que não pede contas. Um Deus que não cria o inferno, que não vai julgar quem quer que seja. Um Deus que no seu grande amor, de alguma maneira, salvará a todos. É esse o Deus que eu creio, diz muita gente. Eu não creio num Deus de inferno, eu não creio num Deus de juízo final. Então você não crê em Jesus Cristo, então você não crê na Bíblia, você não crê nos profetas de Deus, você não podia nem estar se chamando de cristão. Você pertence a uma outra religião, uma religião que você inventou para você mesmo, um Deus que você criou para você mesmo. Isso é idolatria, isso é fazer um outro Deus para você, a sua imagem, a sua semelhança, que você molda, o seu jeito de ser, que apazigua a sua consciência. É uma religiosidade para apaziguar o peso que devia estar tinindo na nossa alma, porque é esse peso, essa tristeza, segundo Deus, pelo pecado, que nos conduz ao arrependimento, que nos conduz à salvação. E nós estamos mascarando a situação. Não, se Deus vai salvar alguém, Ele vai me salvar. Não, porque Deus é misericordioso, é bom, então Ele vai perdoar sempre. Você está no trilho de trem, e a sua concepção de trem é a seguinte: os trens são de esponja, os trens são de névoa, os trens não machucam ninguém. E está lá no trilho de trem, andando e passeando, porque a sua concepção de trem, e você está belo e folgado, porque a sua concepção de trem é um trem que não ofende jamais, que não confronta jamais, que não te atropela jamais. Está belo e folgado. Eu pergunto para você, por que você acredita que trem é de borracha ou de esponja? De borracha ainda podia se machucar, de esponja, de qualquer coisa macia, tranquila, suave. Isso vai mudar o fato dele ser de fé? A nossa concepção a respeito do inferno muda a realidade dele? A nossa concepção a respeito de juízo final muda a realidade do que a Bíblia profetiza, do que saiu da boca de Jesus? Em quem vamos crer? Vamos crer no que ensinou Jesus Cristo, ou vamos crer no que nós achamos? No que nós acreditamos ser mais coerente? No que nós acreditamos ser de mais bom senso? No nosso tipo de fé, no nosso tipo de crença? A quem vamos dar crédito? Então você precisa ser confrontado, nós precisamos confrontar aqueles que não têm essa consciência de que são pecadores e que precisam de perdão, precisam ser confrontados e serem confrontados com a lei, com a vontade de Deus, porque se no Antigo Testamento é dito não adulterarás, no Novo Testamento não apenas reafirma o mandamento de não adulterarás, como diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, e diz muito mais Jesus: se alguém cobiçar a mulher do próximo, ou o homem da próxima,
se já desejar no seu coração, já adulterou com ela, e com isso eu pergunto, aumentou então o número de adúlteros? A nossa concepção de adúlteros até essa mensagem de Cristo era mais concreta. Agora o número de adúlteros é muitas vezes maior. Por quê? Porque basta desejar, querer, estar disposto, e só não fazer por falta de ocasião. Muitas vezes diz assim: a ocasião faz o ladrão. Se você nunca roubou só porque faltou ocasião, você é ladrão ou não é ladrão? Você é ladrão. Se você só não adulterou porque faltou uma boa ocasião, ou porque você ficou com medo de ser pego, você deixou de ser, se já consentiu no coração e na mente, já é réu de juízo de Jesus. Se apenas se irar contra seu irmão e desejar matá-lo, já cometeu assassinato. Parece que Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, está agravando o mandamento. Em vez de aliviar o mandamento, ele diz: eu não vim revogar a lei. Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus. Eu não vim absolutamente revogar, eu vim cumprir. Nenhum tildo que há na lei vai deixar de passar sem que se cumpra. E bem-aventurado aquele que obedece e ensina a obedecer. Agora, quer dizer que o caminho da salvação é pela lei? Não, absolutamente. Por quê? Porque ninguém é capaz de cumprir toda a lei. E se a gente falhar num ponto dela, é culpado de todas. E assim também é com a lei dos homens. Se você infringe uma lei do Código Civil, já é suficiente para você ter problemas com a justiça. Você não precisa infringir todas as leis do Código da Justiça. Se você incorrer num dos artigos, você já é réu. Você está me entendendo? E assim é com a lei de Deus. Quando você infringe apenas um dos artigos, você já é réu desse juízo. Você já está sujeito à própria condenação. Como escaparemos? O que faremos, pois? Essa deve ser o clamor do pecador quando confrontado com a santa lei de Deus. E aí você revela a graça, o Evangelho, o perdão, a misericórdia. Apresenta a solução. E foi isso que Jesus Cristo fez. E no final a gente vê Jesus, capítulo 4, versículo, vejamos aqui, versículo 26, ele se revela: eu sou, eu que falo contigo, eu sou o Messias. Se você examina bem o contexto dessa, esse significa: eu sou o Messias, eu sou o caminho, a verdade. Eu sou aquele que pode te perdoar os pecados. Jesus é a solução. Então temos os 4 elementos aqui da evangelização: primeiro, relacionar; segundo, criar; terceiro, convencer; quarto, revelar. E essa mulher encontrou-se, revelou, foi revelada a ela disse que se deparou com o Messias, com Cristo. Que coisa maravilhosa. Quero terminar só chamando a atenção de vocês para um versículo da palavra de Deus que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Você sabe que essas foram as últimas palavras de Paulo. Esses foram os últimos escritos de Paulo antes de morrer. Essa foi sua última epístola. Essas foram as últimas palavras dele e as últimas palavras pastorais para um bispo da igreja. Ele, como apóstolo, se dirigindo a um bispo que liderava pastores, ele diz o seguinte: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Olha, é revelador isso, que as últimas palavras de Cristo seja pregar o evangelho. As primeiras palavras de Cristo é: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. As últimas palavras de Paulo é: faze o trabalho de um evangelista. Ele diz isso para um bispo, porque isso é a tarefa mais nobre que um bispo, que um apóstolo, que um pastor, que um crente pode fazer: levar almas a Cristo. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Venham,
disse Jesus. Amém? Essa é a mensagem de Deus. Espero não ter tirado tanto sossego de você, mas só o suficiente para você se arrepender dos seus pecados. eu fiquei ouvindo um pastor e falei assim: olha, eu não estou aqui para ser bem sucedido, e nem para ser querido. Eu não quero que a minha mensagem seja doce aos ouvidos de quem quer ser. Eu quero que seja a verdade do Evangelho. Doa a quem doer. Talvez é melhor você sair triste como saiu o jovem rico, do que se ele fosse uma outra igreja e falasse: aqui, jovem bom, vem pra cá. Você aceita Jesus? Claro que sim. Não tem um tal de conversão assim esquisita. Aceitar Jesus. A nossa missionária Helena Vive, muito tempo atrás, foi enviada pela igreja de Jerusalém para a Índia. E no começo da sua inexperiência, ela ficou encantada com o fato de que ela pregava o Evangelho e as pessoas aceitavam Jesus. Os hindus estavam aceitando Jesus em massa. E alguém abriu os olhos dela e falou assim: você acha que isso é conversão? Eles estão aceitando a Jesus como mais um dos deuses, do seu panteão enorme de Deus. Eles não querem ficar mal com Deus nenhum, assim como os brasileiros. Tem o dia de todos os santos. Vai que a gente esqueceu de algum, né? Está entendendo o espírito da coisa? Aceitar Jesus, não vou aceitar Jesus. Não é isso. É realmente a pessoa ser levada à tristeza pelos seus pecados, pela seriedade deles, porque é por causa dos nossos pecados que Cristo foi parar naquela cruz. Pecado é coisa séria. O salário do pecado é a morte. Mas a revelação tem o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. E somos nós evangelistas, evangelizadores. Temos nós uma planilha de evangelização. Temos nós o desejo de evangelizar aqueles que estão ao nosso redor. Estamos nos esmerando, nos aperfeiçoando na arte da evangelização, a semelhança de Cristo. Estamos nós abordando as pessoas com sabedoria? Sabemos nós conduzir uma conversa do mundo natural e levá-la para o espiritual? Sabemos nós confrontar as pessoas com todo o amor, com todo o respeito, mas falando a verdade e amor, confrontá-las com a lei de Deus, a santidade divina, de modo que elas possam ter consciência da sua necessidade de perdão? Sabemos nós apresentar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, como uma resposta, a solução? Sabemos nós abrir o jogo e falar sobre a cruz de Cristo e sua bênção para a humanidade? Sabemos nós pregar o Evangelho? Temos pregado o Evangelho? Quantas pessoas nós evangelizamos? Quantas pessoas temos levado a Cristo? O que temos feito? Porque Cristo disse que o desejo dele é que seus seguidores fossem feitos pescadores de homens. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, vamos colocar em pé. Chamar todos os pastores aqui à frente, momentos de oração. Se você tem pecados a serem confessados e precisa de perdão nessa noite, e precisa de um concerto com Deus, é uma oportunidade tremenda esta. Venha responder a mensagem do Senhor. Outro é, se você reconhece que tem sido falho na obra de evangelização e precisa acordar, precisa se tornar um ganhador de almas, venha também à frente, queremos orar por você. Se você foi tocado de alguma outra maneira por essa mensagem, venha aqui buscar o Senhor à frente. Pode se aproximar mais? Todos. Venha buscar o Senhor à frente. Os pastores estarão orando, nós vamos cantar.